como eu estava dizendo para vocês, né, é, a aula de hoje, que não é uma aula, né, é um momento da gente fazer mais prática, assim, e tentar ajeitar um pouquinho o currículo da gente. Não tem nenhuma... Eu não tenho nenhuma expertise para fazer isso, né? A não ser o meu trabalho como pesquisadora durante esses últimos anos e algumas coisas que eu já assisti e que já li sobre currículo Lattes. Então, se vocês tiverem dicas aí, por favor, vamos socializá-las, né? Para que todos tenham o melhor proveito do currículo que a gente pode ter. E antes de começar, oi Samantha, que bom te ver. Antes de começar mesmo, queria dizer que eu faço essa nossa aula de hoje em homenagem e em honra ao Danilo, né? Então, como um momento de gratidão pela vida do Danilo, junto com a gente, que foi muito importante, né? Tivemos pouco tempo juntos, eu conheci o Danilo talvez junto com vocês há um ano atrás, e um pouco mais de um ano, né? E o Danilo sempre muito intenso, né? Tenho certeza que hoje estaria aqui fazendo muitas perguntas, né? Então, a gente vai sentir saudade disso, e isso é natural, né? Essa saudade que a gente sente. Mas fazer essa aula, então, como... eu não quero usar a expressão cristã, ação de graças, né? Mas eu sou cristã, então, para mim, seria uma ação de graças pela vida do Danilo, né? Mas gratidão ao tempo de existência dele junto com a gente, certo? Então, a minha homenagem para o Danilo é esse momento de hoje aqui. Eu espero que vocês estejam todos confortados, né? E que fiquem bem, porque eu sei que o luto é uma coisa para todos nós, né? E cada um vai reagir de um jeito diferente. Enfim, então, gente, o que eu preparei para hoje... eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu fechar o resto das minhas coisas, que senão corro o risco de todo mundo ver tudo para aí. Vou deixar o meu Lattes aberto, que é o que importa, vou fechar o meu Whats, que é uma coisa importante, né? Para não termos problemas. Vamos lá, apresentar a minha tela. Então, eu preparei uma pequena apresentação que depois eu também posso disponibilizar ali no grupo para vocês, tá? Que eu chamo, né, Lattes como preencher, Lattes by me, né? Que eu espero que todos vocês já tenham tido contato com Lattes. Só para avisar, né, no momento eu não estou enxergando vocês, então, por favor, se precisarem falar, liguem o áudio, tá? Algumas dicas bem práticas, né, de como que a gente vai fazer isso. Eu estou com o meu Lattes aberto também, então a gente pode mudar de tela para tentar fazer alguma coisa junto, se for o caso. Então, essa é a nossa famosa plataforma Lattes, que nos aterroriza às vezes, né? E o porquê que ela é importante para nós aqui? Vocês sabem que a gente, e vocês recém participaram, né, da nossa autoavaliação. Inclusive, terá desdobramentos, tá? Essa autoavaliação, ou essa avaliação, ela faz parte de uma coisa muito séria que se chama pós-graduação. Se tem uma coisa que é séria no Brasil, é a pós-graduação, tá? Porque a gente passa por rigorosos processos de avaliação e, então, realmente a gente pode confiar, assim, são pessoas muito idôneas que trabalham nos bastidores disso, né? Ainda são pessoas assim, então a gente ainda confia e tem muito prestígio, inclusive, no mundo afora, pós-graduação no Brasil. Tudo que a gente consegue enxergar é o que está nas plataformas, né? Então, eu posso ser um excelente pesquisador, um excelente mestrando, mas se eu não escrevo isso ali no meu Lattes, não tem como o programa enxergar. Tá? Então, tudo precisa estar registrado ali, porque ele nos dá indicadores que depois vão para essa avaliação, né? Então, de uma plataforma puxa para outra. Então, nós temos... Eu preciso aceitar o colega aqui. Nós temos a plataforma Lattes, que é onde a gente insere os nossos dados primeiramente. Aí, depois, essa plataforma... Eu tenho acesso à plataforma Sucupira, que é uma plataforma que os coordenadores têm acesso, e dali ele puxa os dados do Lattes, né? Então, não há milagre a ser feito. É só o que é colocado no Lattes que a Sucupira puxa. Então, por isso, a necessidade da gente ter sempre atualizado, né?
Dali da Sucupira, depois tem outras instâncias, né? A minha pró-reitoria consegue puxar isso de outra forma também e ter essa concretização dos dados para analisar, para ver se realmente esse programa está valendo a pena existir ou não. Com relação a isso, vocês preencheram há pouco tempo a autoavaliação e muito em breve, acho que no final do mês ou no início de outubro, nós teremos um seminário aqui no ProfEPT do IFSU sobre a nossa autoavaliação. Então, vou trazer esses dados para vocês, eu e alguns professores, a Victória vai trabalhar junto com a gente nesse seminário, e a gente vai fazer esse evento, então, de retornar para vocês o que está acontecendo, né? Como que estão sendo vistos as opiniões da gente, e, enfim, o ProfEPT no IFSU e nacionalmente, tá certo? Então, isso aqui já deu tempo de todo mundo entrar aí no seu Lattes, né? Então, uma coisa importante, a gente tem duas abas ali, né? A aba buscar currículo e atualizar currículo. Buscar currículo é para eu ver o currículo de terceiros, atualizar é o meu currículo, né? Quando eu quero buscar o currículo de alguém, então eu posso digitar ali o nome, né? Marta Helena Blanc Tessman, Maria Raquel Caetano, enfim, qualquer professor que vocês queiram, que seja doutor, deixa eu voltar para lá. E aí, vocês conseguem, né, ver o currículo da pessoa. Interessante é que às vezes a gente pensa, vou fazer um spoiler aqui, minha filha agora está fazendo psicologia, né? E aí ela veio me falar da professora dela, toda entusiasmada. Ah, minha professora é doutora fulana de tal. Eu digo, vamos ver, minha filha. E aí eu coloquei ali o nome da professora doutora, né? E não apareceu nada. Aí eu disse, minha filha, quem sabe ela não é doutora, quem sabe ela se diz doutora porque ela é psicóloga, né? E aí, dito e feito, a gente coloca em demais pesquisadores, aí aparece essa doutora mestre, né? Então, a gente está, infelizmente, acostumado com esse tipo de situação, porque até a questão do ministro, né? O ministro também era um doutor que não era doutor, enfim, né? As pessoas se dizem doutores. Mas, enfim, se vocês vão entrar para atualizar o currículo de vocês, devem colocar o seu login, que normalmente é um CPF ou o e-mail, e uma senha. Muito importante é que jamais esqueçam esse login e essa senha, anotem isso embaixo da mesa de vocês, atrás de um quadro, alguma coisa assim. Porque uma vez esquecido, às vezes pode ser um pouco difícil de alterar. Quando eu fiz esse meu primeiro login aqui, eu usava um e-mail do BOL. BOL nem existe mais, eu acho, né? Então, eu não tenho como recuperar se eu não lembrar a minha senha, certo? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Esses dias também estava auxiliando alguém que também fazia 20 anos que não mexia no Lattes, e aí realmente já tinha um e-mail que nem sabia que existia mais, tá? Como eu já te falei para vocês antes, também em outra ocasião, o Lattes, ele está interligado com a Receita Federal, então qualquer coisa que a gente não tenha certinho na Receita Federal, a gente também não consegue acessar o Lattes. Da mesma forma, se a gente passa por um processo de alteração de nome, como eu passei, por exemplo, no meu divórcio, que eu voltei a usar o meu nome de solteira, e todas as minhas coisas aqui no Lattes estavam com o meu nome de casada, eu tive que ir na Receita Federal para atualizar o meu nome. E aí, então, consegui ter o meu nome correto na plataforma Lattes, tá? Então, essas coisas estão interligadas. Então, eu peguei o meu currículo aqui, né? Para usar como exemplo. Vocês devem estar vendo de vocês aí neste momento. Importante, né? Colocar uma foto que seja mais ou menos adequada, né? Não tão antiga, eu usava antes uma foto que já estava muito antiga, aí resolvi trocar esses dias, né? Mas uma foto que seja adequada, porque lembrando, né, que essa é uma plataforma de trabalho. Então, as pessoas que vão olhar isso aqui, não é um Facebook, né? Mas digamos que seja um Facebook muito oficial, muito acadêmico da gente. Então, a gente sempre sugere fortemente que não sejam fotos de praia, não sejam fotos do bichinho de vocês ali, né? Mas e sim retratem mais ou menos o que vocês são. Não seja uma foto da família, enfim. O resumo ele dá este resumo mais ou menos pronto também para a gente, né? Mas o ideal é que a gente faça o nosso resumo aqui, porque em qualquer evento que a gente vai, as pessoas vão acabar olhando este resumo para nos apresentar, tá?
Então, é interessante de quando em quando dar uma olhada nele e ir atualizando. O que é importante aqui para vocês? A formação acadêmica. Então, é aqui que vocês devem acrescentar que vocês estão no mestrado, tá? Então, ali vocês vão colocar, incluir novo item, né? E vão preencher todos os campos ali, inclusive com o nome do orientador de vocês e tudo mais. É neste espaço aqui que isso é feito, é aqui que é linkado a orientação. Essa é uma parte muito importante, eu espero que todos vocês tenham isso atualizado no currículo de vocês, assim, até o final do dia hoje, tá? Mesmo, né? Então, aí vocês colocam o nível que vocês querem colocar a formação de vocês, né? Se é normal ou se é sanduíche. O que quer dizer sanduíche? É quando a gente faz um tempo fora, em outra instituição. Normalmente a gente faz isso quando a gente faz em alguma instituição do exterior, né? No caso de vocês aqui, todos estão numa situação normal. A instituição, vocês podem procurar. Se não tem ali cadastrado, vocês podem cadastrar também o curso e dizer que está em andamento, né? Quando que iniciou. E importante, salvar. O currículo sempre é uma coisa de getting and giving, assim, né? É muito importante a gente ter essa colaboração entre os nossos pares. Mas, claro, que sempre essa via de mão dupla, tá? De getting and giving. Então, tem alguns pulos do gato aqui, ó. Por exemplo, eu ainda não publiquei nada com os meus orientandos aqui, com a Natália nem com o Maicon. Mas assim que eu publicar e que eu tiver isso no currículo, eu vou colocar eles como autores citados no meu currículo e eu vou liberar para que eles possam pegar exatamente a minha informação. Isso é uma coisa muito importante. As informações elas têm que ser muito iguais de todos os autores, tá? Porque senão ele não faz esse cruzamento correto de dados. Então, por isso a importância de toda vez que vocês cadastrarem alguma coisa que for uma produção em conjunto, como é o caso do mestrado, né? Que tudo que vocês vão produzir é com o orientador de vocês, que vocês usem essa aba aqui, ou que o orientador de vocês use essa aba, que aí vocês conseguem ter o acesso das informações direto e importar isso para dentro do currículo de vocês. Sobre idiomas, né? Isso é uma questão que quando a gente está no mestrado profissional, a gente até não se preocupa muito. Mas eu estou vendo agora com os egressos a grande preocupação que tem sobre isso. Por quê? Em um mestrado acadêmico, a gente prevê que o aluno tenha uma língua estrangeira e que faça, inclusive, prova de proficiência nessa língua estrangeira, tá? Que é uma prova de leitura e interpretação de texto, certo? No mestrado profissional, que é o nosso caso, não há essa exigência pela CAPES. Então, a gente não tem a língua estrangeira. Mas acontece que quando vocês saírem do mestrado e forem fazer um doutorado, vocês terão, então, que ter duas línguas, porque no doutorado a gente precisa provar que sabe duas línguas estrangeiras. E não é por acaso, é porque os textos, de fato, são em língua estrangeira, muitos dos textos, né? Aqui no mestrado a gente evita, porque já como não tem essa questão da proficiência, a gente já nem solicita que façam leituras em língua estrangeira, mas é muito normal durante o mestrado e durante o doutorado que sejam feitas leituras em língua estrangeira e apresentação de trabalhos em língua estrangeira e escrita de artigo em língua estrangeira. Então, é importante, né, que quem tem o idioma já estrangeiro que coloque ali no seu Lattes, né, marcando os itens que são corretos, né? Por exemplo, fala inglês razoável, né? Lê, escreve, razoável, pouco, bem, e assim vai, né? Compreende, e assim vai. Isso aqui não é do meu, viu? O meu estaria tudo bem ali para o inglês, né? A gente recomenda, então, né? Não é obrigatório, mas eu recomendo fortemente que, se vocês querem continuar na academia, que se especializem um pouco mais numa língua estrangeira. Sugiro muito o inglês. O espanhol também é muito importante para nós e depende da área que vocês vão seguir, né? Se alguém vai seguir mais para o lado da filosofia, talvez o alemão seja importante. Se alguém vai seguir mais para uma área da linguagem,
talvez o francês seja importante pela análise de conteúdo e análise do discurso, né? Mas, enfim, o inglês é minimamente necessário para a vida. Menu principal. Então, quando vocês, depois de feita a formação ali, se vocês puderem entrar na atuação e registrar toda a atuação profissional de vocês, né? Então, por exemplo, né? Eu sou professora e eu tenho que colocar as disciplinas que eu dou, eu tenho a coordenação, se eu sou conselheiro de campus, se eu faço alguma atividade de pesquisa, se eu desenvolvo algum projeto, tá? Vai tudo ali na atuação profissional. Vejam que tem muitos itens, né? A gente vai preenchendo aos poucos e alguns deles. O mais importante é a gente não deixar acumular esse trabalho, tá? Então, começar já a preencher e assim que fizer alguma coisa, já colocar no Lattes. Este é um outro ponto aqui obrigatório para nós também, tá? Linhas de pesquisa. Então, todos vocês, o nosso mestrado tem 2 grandes linhas de pesquisa e todos vocês estão inseridos ou em uma ou em outra. E eles têm a ver com... Isso tem a ver com... desculpem, meu telefone tocou aqui, mas acho que não era nada do nosso grupo, né? Qualquer coisa, liguem o áudio aí para me falar. E essa linha de pesquisa tem a ver, então, com as disciplinas que vocês estão matriculados agora, tá? Então, por exemplo, quem faz práticas educativas em educação profissional e tecnológica é aluno do professor Itamar. E agora do professor Ney junto, e eu acho que o Marcos também, tá? Quem faz organização e memórias de espaços pedagógicos em educação profissional e tecnológica é aluno da Raquel e agora da Luciana também, certo? Então, todos vocês estão divididos nessas 2 linhas. É bem importante que vocês façam essa inserção dessas linhas dentro do Lattes de vocês. Então, para incluir essa linha de pesquisa, vocês devem acessar a atuação profissional, e aí vocês selecionam a instituição, atividades, e incluam uma nova natureza de atividade como pesquisa e desenvolvimento. E aí vocês vão conseguir colocar a linha 1 ou a linha 2. E tem que digitar mesmo a linha, tá? Depois eu vou disponibilizar aqui para vocês pegarem os dados certinhos. Fica mais ou menos assim. Diga. Eu tinha uma pergunta antes que eu esqueça. Claro. É assim, ó, eu posso colocar no Lattes, antes de ter o certificado, por exemplo, eu termino a dissertação, defendo a minha dissertação de manhã, de tarde coloco no Lattes, mas eu ainda não tenho certificado. Posso fazer isso ou eu tenho que esperar? Então, olha só, tu não tem nenhum espaço aqui que seja para anexar arquivo, tá? Então, inclusive, por que deu problema lá com o ministro, né? Porque ele colocou coisas no Lattes que ele não tinha o papel para comprovar. O Lattes aceita tudo. Tudo que tu quiseres colocar aqui, tu consegue colocar. Se vocês já quiserem colocar que são doutores, tá de boas. O Lattes não vai negar isso, né? O que é importante? É importante que vocês tenham certeza de que a coisa vai acontecer de fato, né? Como no teu exemplo, eu colocaria, tá? Porque o fato de tu ter defendido juridicamente já comprova que tu terminou o teu mestrado. Tu ter o papel para comprovar é só uma questão burocrática, né? Que vem depois. Mas, normalmente, a gente já faz a ação e já coloca. Claro que tem coisas que a gente precisa esperar. Por exemplo, é o bom senso, tá, gente? Que é claro que às vezes é muito relativo, né? Revista. Eu mandei para a revista Tema um artigo. O fato de eu ter mandado para a revista não quer dizer que ele vai ser publicado, porque ele pode voltar, porque pode não ser aceito, porque às vezes demora um ano e coisa e tal. Então, daí a gente recomenda que quando for artigos e coisas que precisem de avaliação de outros, não, só coloca depois da coisa feita, tá? Mas se a ação já está concluída, sim, pode colocar. Então, no dia que vocês defenderem, já podem colocar aqui no Lattes. Porque o orientador de vocês vai dar também como concluído a orientação, né? Então, é isso, Vasco. É isso. Obrigado, Marta. Podem me interrompendo, tá, gente? É uma conversa mesmo.
Outra coisa importantíssima, né? Produção. A nossa produção, ela fica bem nesse campo chamado produção mesmo, né? E aí a gente tem produção bibliográfica, produção técnica e outra produção artística ou cultural. Tudo que vocês produzem, fazem, tem que ficar aqui, tá? Então vejam que a gente tem, né, artigos completos, artigos aceitos, tem até um lugar para o artigo aceito, né? Então, se a pessoa está ansiosa para colocar no Lattes, coloca como aceito, assim que for aceito, mas não foi publicado ainda. Depois que ele for publicado, a gente tem que colocar ele como publicado, né? Livros e capítulos, que o ano que vem todos vocês terão capítulos de livros, se Deus quiser, ele há de querer, né? Texto em jornal ou em revista, trabalhos publicados em anais, que é muito comum, inclusive partitura musical, tradução e outras coisas, né? Vejam na coluna do meio que a gente tem ali os produtos, né? Que depois vocês vão ter para colocar, mapas, pessoal da geografia, enfim, maquete, né? Coisas a ver com artes e cultura, né? Então, tudo precisa ser colocado aqui. O que acontece é que, às vezes, a gente precisa colocar em mais de um campo, tá? Então, vamos ver o que eu coloquei aqui. Né? O que é importante? É importante a gente publicar em revistas com qualis que a gente pode chamar de qualis interessantes, assim, para o ensino. Todas as revistas, elas são indexadas, que a gente chama, né? Então, elas são qualificadas, elas têm um qualis, que é o que diz se essa revista é melhor ou pior. Esse qualis está em modificação no momento no Brasil, mas o que temos ainda é isso, tá? Então, a gente tem qualis A1 para as melhores revistas, A2, B1, B2, B5, C e assim vai, tá? A são sempre os melhores. Como que a gente sabe? A gente coloca no Google ali, né, qualis da revista Tema para o ensino. Porque a mesma revista, por exemplo, a Tema, que é a nossa revista do IFSUL, ela tem vários qualis diferentes dependendo da área, como ela está sendo avaliada. Então, por exemplo, para o ensino, a Tema, se não me engano, é uma B2. Mas para a educação, daqui a pouco ela é outra coisa. Para a linguística, ela é outra coisa. Para tecnologia, sei lá do que, da informação, ela é outra coisa, tá? Ela tem uma outra qualificação. Então, a gente sempre precisa se preocupar, nesse caso aqui do mestrado, como é o mestrado em ensino, um qualis que seja interessante para o ensino, tá? Então, eu já falei para vocês da necessidade da gente ter... Alguém quer falar? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Por favor. Talvez seja muita ignorância minha, mas... Qual a diferença entre essa classificação para o ensino e para a educação? Então, isso é uma briga de cachorro grande. A Helena falou, né? Uhum. É uma briga de cachorro grande, tá? Eu não sou da área da educação, nem da área do ensino, então eu sou da linguística, então até não me sinto muito à vontade para falar sobre isso. Mas eu soube que, na verdade, o ensino é dissidente da educação. Havia um grupo de pessoas que entendia de uma maneira diferente. Tá? Então, criou-se uma outra área de conhecimento, que é o ensino e não a educação. Ela faz distinção na CAPES e no CNPq. Para a gente que não é da área, como eu, que sou da linguística, das letras, para mim sempre foi a mesma coisa. Ensino e educação era a mesma coisa. Eu fui descobrir a diferença disso em 2016, quando eu entrei no ProfEPT, que eu descobri que esse mestrado era em ensino, porque para mim tudo era a mesma coisa que educação. E aí a gente vai ver que tem mais a ver assim com os nomes mesmo, né? Então, que algumas pessoas se identificam muito mais na área do ensino do que na área da educação. É uma briga política, digamos, tá? Quem pode falar mais para vocês sobre isso? Talvez o Manuel, a Raquel, eu acho que conseguem explicar melhor para vocês, mas em resumo é mais ou menos isso. Certo? Obrigada. Nada. Então, gente, outra coisa importante aqui, né, além das informações serem as mesmas, é a gente cuidar com as abreviaturas que a gente usa, né? Vocês vão ver que no Lattes de vocês... Tem alguém que está com o microfone aberto? Alguém quer falar? Eu queria falar de novo. Uhum. Não, é que assim, ó, em
18, eu desenvolvi um curso preparatório lá no IFE. Tem até uma apostila, não sei se todo mundo consegue ver a apostila. Tá? Eu tinha 2 estagiários e eu orientei eles para eles desenvolverem a apostila. Isso é o meu produto, no caso eu posso colocar como um produto lá? Nossa, tu tem muita coisa aí, né? Tu tem provavelmente um projeto. Sim, o projeto de ensino eu coloquei, os 2. Então, e tu tem o produto, que é a apostila, o produto A final. apostila. Tu tem a orientação desses bolsistas, né? Tu tem vários campos Sim. para preencher. Deixa eu anotar. Orientação, bolsistas e produto. Só que como é que eu posso comprovar isso? Claro, eu tenho a comprovação do curso de extensão, foi curso de extensão. Mas como é que eu posso comprovar a autoria? Mas não surgiu, não gerou uma apostila? Gerou uma apostila. Tá, e nela não tem os autores escritos? Não tem. Então, acho que deve se providenciar uma capa com o nome dos autores. Não sei se foi só tu, se foi tu e a Josi, enfim. Não, fui eu e mais 2 bolsistas. E os bolsistas, é importante que tenha. E, inclusive, tu sabe que tu podes publicar isso, né? Inclusive dentro do próprio IFSU, pela nossa... como é que a gente chama? Pela nossa editora. Né? Eles têm um edital de fluxo contínuo e daqui a pouco tu consegue fazer isso ser um material didático mesmo. Assim. É muito importante essas coisas. Às vezes a gente fica deixando, né? Mas eu fui deixando. Deixa eu só ver se eu consigo te ajudar, Vasco. É um material, é um projeto de ensino ou um projeto de extensão? É um projeto de extensão. Tá. Eu, quando fiz projeto de extensão, que eu também não botei no meu Lattes, eu recebi um certificado de que eu participei daquele projeto, sabe? Sim. Então, tu pode pedir lá, só que daí o que acontece? O coordenador do projeto tem que solicitar. Ah, tá. Daí tu pode solicitar a reitoria, a ProEx, que eles emitam os certificados para os participantes, inclusive os bolsistas ganham certificado de participação, tá? Sim. Então, isso já é também uma forma de tu comprovares, né? Que eu acho que é bem interessante. Outra maneira de comprovar o teu produto... Foi. De tu comprovar o teu produto, tu pode depositar ele na Educapes, por exemplo, que é uma plataforma que aceita produtos. Educapes, que é onde vai ir o produto de vocês depois. Aí ele vai ficar na rede e tu vai ter, inclusive, um link para acesso e qualquer pessoa do mundo pode acessar. Porque o que aconteceu, né? Eu orientei a parte de matemática, né, dos bolsistas, que é a parte que eu tenho conhecimento. Só que essa apostila, ela envolve português, geografia e história. Português, eu pedi para a Manuela dar uma olhada, se estava tudo ok, né? História, eu pedi para quem? Eu acho que foi a professora Carla, que nem está mais lá. Dar uma olhada. E geografia, eu pedi para o Chab dar uma olhada, que o Chab saiu para fazer o doutorado. Então, eu precisaria do consentimento deles também, né? Eles darem ok, tá tudo certo, né? Mas eu tenho certeza que eles vão adorar essa ideia de ter isso publicado. E vai o nome de todo mundo daí? Vai o nome de todo mundo. São coautores. Tá. Qualquer coisa, depois vocês me chamam no particular, que eu ajudo vocês com o que eu conseguir. Também, como eu disse, eu não sou expert, eu só tenho prática no que estou fazendo, assim, né? Tá? É que eu acho que não tinha essa parte do produto, eu não me lembro disso. Isso é recente? Então, eu também comecei a aprender sobre isso no mestrado, porque o mestrado profissional em ensino exige o produto, e aí a gente consegue entender o que é um produto, né? Porque senão a gente faz coisas e acha que, é só mais uma coisa que eu fiz, né? Mas não, é realmente uma coisa técnica, né? E que precisa ser valorizado. Claro, obrigado, Mar. Nada. Então, gente, só para reforçar aqui, né? Vocês cuidem com as abreviaturas. Vocês vejam que o Lattes, ele dá abreviaturas para a gente, né? Então, é importante a gente usar sempre as mesmas abreviaturas. E existe um lugar ali
que eu não sei se eu coloquei aqui, mas enfim, existe um lugar no Lattes em que a gente cadastra, ali eu botei do produto, que a gente cadastra as abreviaturas da gente, acho que é nos dados gerais ali, e todos os nomes que a gente quer ser chamado, tá? Porque senão daqui a pouco eu estou fazendo um trabalho junto com o Vasco, né? E aí ele me determina que eu sou Marta Helena Blank Tessmann, mas eu nunca coloquei isso no Lattes, o Lattes pode meio que se confundir, né? Talvez o meu Lattes só enxergue Marta Tessmann, ou pior, meu nome de casada ainda, Marta Bandeira, né? Ou Marta Helena Tessmann Bandeira. Então, todas as opções que existem para as pessoas me chamarem, eu preciso cadastrar no Lattes. Ou o contrário também, né? Tessmann Marta, também preciso colocar, tá? Isso fica ali nos dados gerais. Sobre o produto, depois eu já deixei aqui para vocês, né? Um dia, daqui a 2 anos, 1 ano e pouco, vocês vão acessar e vão colocar ali o produto de vocês. Pode ser até que ajude mais agora o Vasco. Não, era só essa lâmina mesmo, né? E aí vocês vão colocar, inclusive, o link lá da Educapes e coisa e tal, né? Os eventos que vocês participam, então, precisam ser colocados aqui, né? Por exemplo, esse seminário que a gente vai fazer agora da autoavaliação, eu vou registrar ele, vou dar um jeito de certificá-los, né? Para que vocês tenham mais um evento para colocar no Lattes de vocês. E vocês vejam que alguns têm esse símbolo aqui do lado, né? Esse símbolo quer dizer que ele está vinculado com alguma produção, tá? Então, ele faz essa vinculação lá, dizendo que, bom, tu escreveu alguma coisa, ou são anais, ou é o resumo, ou é um artigo, né? Neste evento aqui, tá? Então, um mesmo evento, ele pode te dar vários certificados, né? E tu pode rechear o teu Lattes com um único evento. Quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz uma universidade particular e custava muito, muito caro mesmo, assim, era um absurdo. Esses dias ainda estava conversando com a minha mãe que o meu mestrado custou um preço de um apartamento, né? Mas foi um excelente investimento que eu fiz. E eu sempre fui orientada no meu mestrado que não adiantava nada eu fazer a minha pesquisa e guardar ela dentro da minha gaveta, que eu precisava apresentar ela para as pessoas, né, de alguma forma. Ou escrevendo artigos, ou participando de eventos e escrevendo coisas, né, e publicando. Então, eu fiz isso. Eu ia muito a todos os eventos que eu conseguia ir, porque eu acreditava que isso era um grande investimento no meu Lattes, na minha vida acadêmica, né? No meu mestrado, já que eu estava já gastando tanto ali, que eu deveria valorizar ele ainda mais com isso. Só que não adiantava muito eu ir num evento e eu gastar para ir num evento, simplesmente para sentar lá e para assistir, então, como participante do evento, né? Eu rapidinho descobri que eu teria um certificado de participação do evento, eu poderia, se eu apresentasse trabalho, ter um certificado de apresentação. Bom, aí se eu me esforçasse um pouquinho mais e publicasse ali nos anais, eu poderia ter, então, de publicação. Se fosse um evento na minha instituição ou que de algum colega que estivesse organizando, eu ainda ganharia um certificado de organizadora de evento. E se fosse convidada para avaliar algum trabalho, ainda de avaliadora. Então, vejam que um único evento que às vezes a gente gasta para ir, não são baratos, né? Gasta inscrição, enfim, a gente consegue 4, 5 certificados, né? Então, isso já deixa o nosso currículo bem mais recheado, tá? Então, a gente tenta usar dessa dinâmica. Então, fica aí a dica, né? Que quando forem em algum evento, não apenas participem, não adianta só assistir, mas pelo menos apresentem o trabalho. Pelo menos 2 certificados de cada evento vocês têm que ter, né? Pelo menos. O terceiro aqui já é um plus, né? E aí os outros 2, sim, aí a gente já precisa ter mais, tá mais entrosado, às vezes com um grupo e coisa e tal, né? Então, se vocês têm, até coloquei maior ali, né? Se vocês têm interesse em organizar eventos, coisa e tal, nós vamos ter, então, esse seminário agora, e em novembro nós vamos ter um no Campo Sapucaia também, que vai ser para vocês. Então, espero que todos participem, mas se alguém tem interesse em ter mais essa oportunidade ainda de organizar, pode conversar
comigo, que a gente inclui na equipe de organização, né? Além disso, a gente tem também esse outro campo aqui das publicações, né? Então, aqui eu vou colocar tudo que eu vou publicar, tudo que eu já publiquei, na verdade, né? Então, inclusive, tem coisas assim que para a gente, às vezes, não faz muito sentido. Por exemplo, eu nunca fiz uma música, né? Não tenho nada de artes cênicas, mas daqui a pouco algum colega que é dessa área vai ter, né? Participação em eventos, feiras, ó, isso aqui a gente tem bastante, né? As feiras de ciências, né? Organização de eventos entra aqui, né? Mesa redonda, olha só. Desenvolvimento de material didático ou instrucional, isso aqui talvez entraria aqui a apostila do Vasco, né? Curso de curta duração ministrado. Então, tem muita coisa que a gente pode... E se a gente não acha em nada disso, a gente ainda pode usar o outro aqui, né? Em algum canto a gente consegue encaixar o que a gente faz. Tudo que se faz é importante, né? Agora, o mais importante de tudo isso, não adianta nada eu preencher tudo e não enviar ao CNPq, tá? Então, vocês precisam, né, marcar aqui o listo ou de acordo, autorizar ou não em inglês, eu sempre autorizo, né? Porque que bom se alguém de fora conseguir ler o meu currículo e me chamar para alguma coisa, e às vezes acontece, né? E enviar ao CNPq. Bom, professora, fiz tudo isso, só que eu não consigo ver as minhas alterações agora. Não, porque demora, ele vai dar uma mensagem dizendo que demora 24 horas, não sei quantas horas para ele entrar no ar. Tem sido bem rápido, tem sido quase automático, tá? Mas aí daqui a pouco vocês estão fazendo uma alteração agora e eu vou dizer, não, eu vou entrar no Lattes de vocês para ver se eu consigo achar, e é possível que eu não ache, porque ele de fato pode demorar algumas horas para reconhecer. Quais são os grandes problemas que a gente tem? E já estou terminando, tá, gente? Um dos grandes problemas é a falta de tempo para preenchimento. Gente, nesse mestrado que eu fiz, isso deixa eu lembrar quando é que eu fiz meu mestrado, 2008, né? Já faz bastante tempo. A secretária do meu programa ganhava rios de dinheiro dos colegas que podiam pagar e dos professores para preencher o Lattes dela. Então, tem quem faça isso profissionalmente, esses preenchedores de Lattes. Eu não recomendo, né? Porque igual tu tens que dar todos os dados para a pessoa, tu tem que mandar uma cópia do certificado para ela poder se basear e fazer. Eu acho que é tranquilo da gente preencher o Lattes da gente. Dá um pouquinho de trabalho, mas depois que a gente se acostuma e não deixa acumular, vai fácil, sabe? Não dá para deixar aquela pilha de certificados lá do ano todo e aí pensar um dia em colocar, porque aí a gente acaba que não vai fazer, né? E o ideal de vocês, como vocês são acadêmicos, fez uma atividade, já registra, tá? Então, muito cuidado no preenchimento, né? Como eu disse, se tiver uma letra errada, diferente do que o professor colocou lá, já não vai fazer essa ligação entre um currículo e outro, né? Quanto mais completo tiver os dados ali do que vocês vão preencher, melhor, tá? Porque mais fácil fica isso depois para captar lá nas outras plataformas que eu falei para vocês, como a Sucupira, por exemplo, né? Então, cuidar muito para esses dados serem iguais, com a questão dos coautores, né? E a gente registra tudo que a gente faz, tá? Porque o Lattes gera esses indicadores conforme o número de registros que tem. Então, por exemplo, o sistema vai olhar para o ProfEPT e IFSUL 2020 e vai ver que tem 100 participações em evento, sabe? Então, é importante estar ali. Ou ele vai ver que tem uma participação em evento. Então, é muito importante que tudo que se faça se coloque ali. É quase como um compromisso da gente, quando a gente está na academia, fazer isso, tá, gente? Porque, realmente, o curso depende desse preenchimento e desse bom preenchimento do Lattes, tá? Que a gente não tem outro jeito de saber. Não pensem que são só vocês que não preenchem, se é que não preenchem, né? Eu estou atirando aí o Lattes. Temos professores que, infelizmente, são excelentes professores, fazem muita coisa, mas não gostam de preencher o tal do Lattes por vários motivos, né? E aí a gente não consegue contabilizar as coisas, porque o que não está no Lattes não está sendo contabilizado, então não adianta muito, né?
E é isso, gente. Deixa eu fechar aqui minha apresentação, voltar para vocês. Dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? Foi suficiente? Claro que vão surgir dúvidas na hora de fazer, podem, tudo que eu falei aqui, todos os orientadores de vocês sabem tranquilamente, né? Talvez eu não tenha trazido nenhuma novidade para vocês, tudo que estava aqui vocês já sabiam, mas só atentem assim, né, para aquela coisa ali da formação de vocês, que é onde vocês vão colocar o orientador de vocês, né, e colocar o nome certinho, orientador, co-orientador, o nome do programa certinho, e a linha de pesquisa, tá? Essas são duas coisas importantes que vocês precisam ter no Lattes de vocês agora, assim. Certo? É isso, então? Então, né, estamos nos preparando para a retomada. Logo, logo vocês receberão o contato dos professores de vocês, né, para organizar as aulas, certo? Semana que vem a gente tem uma reunião de colegiado, e aí eu acho que na outra já, ou na própria semana que vem, já recomeçam as aulas de vocês. Depende do professor aí. Certo? Então tá, gente, foi bom vê-los hoje. Um grande abraço para vocês, fiquem bem, né? Um bom feriado, descansem um pouquinho, mas não muito, que mestrando não tem que ter muita folga mesmo. Bom feriadão, pessoal. Obrigada, Marta. Eu acho que as dúvidas vão surgir Vão. conforme a gente for fazer, né? É. Mas, obrigada. Aí, tchau, pessoal. Bom feriadão. Podem me chamar quando for surgindo, tá? Tchau. Obrigada. Beijos. Tchau.